Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo jóia, graças a Deus. Eu espero que com vocês e com a família de vocês também esteja tudo bem. Então, turminha, hoje nós começamos aí o nosso atendimento pela plataforma Zoom, né? A princípio, nós vamos estar utilizando essa plataforma para tirar dúvidas. Então, todos os professores já disponibilizaram um horário, está lá no nosso canal, confiram lá os horários, os atendimentos. E estamos aí à disposição para atendermos a todos vocês. Inclusive, a princípio, né, nossa plataforma será utilizada aí apenas para dúvidas. Então, é importante que vocês já entrem aí com as dúvidas de vocês, para que a gente possa estar auxiliando vocês, combinado? Então, antes de nós começarmos aí a nossa aula, eu gostaria de comentar brevemente um versículo bíblico com vocês. Essa palavra que eu vou comentar com vocês está lá no livro de Provérbios 3, versículo 5. E diz o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Né? O que isso quer dizer? Deus está falando que nós não devemos confiar em nós. Nós precisamos de colocar a nossa confiança nele, que a vontade dele, nós sabemos que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, a gente precisa de descansar, é o momento de acalmar os nossos corações e esperar que essa tempestade logo, logo vai passar. A gente sabe que o inverno vem, mas a primavera chega. Então, sexto ano, sétimo ano, o oitavo e o nono também. Vamos ficar calmos, tranquilos, que em breve esse cenário todo vai passar e as nossas vidas, né? As nossas vidas sequenciarão da mesma forma que era antes, às vezes até melhor. Então, o tempo agora é o tempo mesmo de acalmar e colocar a nossa confiança nele. É ele que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege. Então, vamos ficar em paz, que tudo vai dar certo. Né? Tudo já deu certo. Bora lá, então, começar com a nossa revisão. Hoje, né, a nossa aula será uma aula de revisão. Oitavo ano, eu gostaria de informá-los, né, que no dia 2 de abril, inclusive eu informei isso no vídeo para vocês, na videoaula do dia 2 de abril, lá no canal vocês podem conferir isso que eu estou informando para vocês. Eu precisei, né, paralisar o conteúdo que nós estávamos trabalhando, que era o conteúdo de reprodução, porque essa aula ela precisa de acontecer de forma presencial, e nós iniciamos um novo capítulo. Porém, na prova que vocês vão receber, vocês vão fazer apenas as questões relacionadas ao grupo vegetal. Então, vocês vão desconsiderar as perguntas, as questões relacionadas aí à reprodução humana, e vocês deverão fazer apenas as questões relacionadas às angiospermas, gimnospermas, briófitas e pteridófitas. Combinado? Pessoal, ontem, dia 3 de maio, eu encaminhei um bilhete para informar aos pais quanto a essa mudança que teve nas provas. Então, eu acredito que os pais que já foram buscar as provas não estão cientes, mas a direção da escola ficou de informá-los. Eu anexei aqui a nossa aula, o bilhete que foi enviado ontem, dia 3 de maio, e hoje, dia 4, os pais que forem buscar as provas do oitavo ano receberão esse bilhete anexado às provas dos filhos de vocês, às provas de vocês.
Nesse bilhete está informando aquilo que eu disse anteriormente, para vocês desconsiderarem as questões da prova relacionadas à reprodução humana e vocês farão apenas as questões das angiospermas, gimnospermas, briófitas e pteridófitas. Então, as questões que vocês deverão responder são as questões 2, 4, 5, 6 e 7. Combinado? As questões sobre reprodução humana, nós vamos resolver, nós vamos trabalhar este capítulo, terminar esse capítulo, assim que nós retornarmos aí para as nossas aulas presenciais. Então, eu peço desculpas pelo transtorno, mas eu estou retificando aqui o bilhete e eu anexei aqui para que vocês fiquem aí cientes do ocorrido. É uma situação nova para todo mundo, né? A prova de ciência seria a última prova. Ela já estava impressa quando nós precisamos aí, né? Quando foi necessário nos ausentarmos dos nossos encontros presenciais. Então me perdoe aí pelo transtorno, mas eu já retifiquei e vai dar tudo certo, tá? A direção da escola já está ciente de tudo. Qualquer coisa podem entrar em contato com eles também. Bom, nós começaremos agora com a nossa correção. E eu vou começar falando com vocês a respeito das briófitas, né? Pessoal, existem dois grandes grupos de plantas que são conhecidos que dependem aí de água para reprodução, né? Eu estou me referindo aí às briófitas, mais conhecidas aí como, nós temos os representantes aí, os musgos, e as pteridófitas, que nós falaremos posteriormente. Como representantes, nós podemos destacar aí a samambaia. E eu vou iniciar a nossa aula falando sobre as briófitas, né? Essas plantas, pessoal, as briófitas, né? Os musgos, que são alguns representantes desse grupo vegetal, eu até anexei aqui uma foto, eu printei aqui uma foto para vocês visualizarem melhor de qual representante que eu estou falando. Mas vocês já observaram, às vezes na casa de vocês ou algum local onde que tem uma determinada umidade, nasce como se fosse uma espécie de um tapete verde, um tapetinho verde, que até escorrega muito, por sinal. Aquilo ali, aquela planta chama-se musgo, tá? Essas plantas, pessoal, são plantas de pequeno porte, tá? Se vocês sabem do que eu estou falando, já visualizaram de perto, né? Aos que não visualizaram de perto não conhecem, mas eu anexei aqui na foto. Essas plantas, elas são muito pequenininhas. E os musgos, pessoal, eles têm essa característica. Por quê? Porque, na verdade, eles não apresentam aí vasos condutores. Eles são plantas que a gente fala, né, recebe o nome de avasculares. Mas para que é importante esses vasos condutores? Esses vasos condutores, na verdade, é ele que fornece ao vegetal, que faz com que o vegetal consiga crescer. Então, se eles não apresentam aí os vasos condutores, né? Como por exemplo, isso que explica o motivo deles serem o quê? Pequenininhos, né? Os musgos, eles são bem pequenininhos, né? Eles medem aí centímetros. E eles não têm nem o xilema e nem o floema, que são os vasos condutores aí responsáveis por transportar, gente, água, na verdade, e os sais minerais das raízes para as plantas. São os vasos condutores que são responsáveis por fazer com que o vegetal cresça. E se ele não tem, ele não vai o quê? Crescer. Por esse motivo que eles são o quê? De pequenos porte. Eles são avasculares. Os musgos, pessoal, eles apresentam umas estruturas corporais que recebem o nome de rizoide, cauloide e filoide. Eles não têm, né? Como eles não têm os tecidos verdadeiros, né? Raízes, caules e folhas, esses nomes são substituídos por rizoide, cauloide e filoide, tá? Por quê? Porque são pequenos, os tecidos não são verdadeiros. Por isso que recebe aí esse nome.
Então, agora vocês, né? Eu estou, na verdade, relembrando aquilo que foi falado em sala de aula. Inclusive, oitavo ano, desculpa. Esse nosso conteúdo, nós trabalhamos ele de uma forma bem profunda no sétimo ano, né? Mas de acordo com a nova base, com a BNCC, foi necessário, né, que esse conteúdo retornasse aqui dentro do conteúdo de reprodução. Então, o nosso livro, ele inicia-se com o conteúdo da reprodução humana, mas também fala, né, aborda também a questão das plantas. Então, outra informação muito importante que eu preciso de comentar com vocês, de relembrar com vocês, é a questão da permeabilidade. O corpo dos musgos, pessoal, na verdade, eles não têm aquela cobertura impermeável que protege o vegetal de perder água. Por isso, gente, que essas plantas, elas são comuns em locais extremamente úmidos. Por isso que o musgo, que é esse tapetinho verde que nasce nesses locais úmidos, tem essa característica, tá? Então, é justamente eles apresentam como eles são impermeáveis, né? Isso é uma característica do vegetal para evitar de perder água, tá? Para evitar dele morrer aí desidratado. Por isso que ele só nasce em locais o quê? Extremamente úmidos. E pode observar, normalmente são locais também que não recebem luz, que eles se desenvolvem. Eu vou agora comentar com vocês sobre a reprodução dos musgos, tá? Que são os, né, que representam aí o grupo das briófitas. Eu coloquei aqui para vocês abaixo um esquema dessa reprodução, de como que ela acontece, para vocês, né, visualizarem. Mas vamos então entender como que acontece isso diretamente, tá? Pessoal, então eu comentei com vocês que os musgos, né, eles não apresentam os tecidos verdadeiros, né? Esses tecidos aí são chamados de rizóides, cauloides e filóides. A célula reprodutiva no vegetal, pessoal, elas, assim como em nós seres humanos, né, as células reprodutivas, tanto no homem quanto na mulher tem um nome, aqui nos vegetais também tem. As células reprodutivas, né, o gameta masculino, ele recebe o nome de anterozoide. E o gameta feminino recebe o nome de oosfera, tá? Isso eu estou só relembrando aquilo que já foi falado em sala com vocês. Inclusive, isso também, oitavo ano, foi conteúdo do sétimo ano. Os musgos, né, que são aí as briófitas, eles vivem, gente, eu mostrei na foto anterior que eles vivem todos o quê? Agrupadinhos, muito próximos. Por que que eles ficam dessa forma? Sabe por quê? Porque dessa forma eles conseguem reter entre os filóides a água da chuva ou também a água do orvalho. Mas por que que eles fazem isso? Sabe por quê? Porque isso, gente, vai diminuir o risco da desidratação do vegetal. Se eles estiverem todos próximos, vai impedir que eles percam o quê? Água para o meio externo. A água, inclusive retida, que eles guardam, que eles armazenam, ela é muito importante para a reprodução sexuada. Porque os musgos, gente, as briófitas, elas precisam de água para a reprodução. As plantas masculinas, elas produzem, né, os anterozoides. E a planta feminina produz a oosfera. E essas plantas, pessoal, na verdade, essas estruturas, elas são chamadas aí de gametófitos. Por quê? Porque são as estruturas que produzem o quê? Os gametas. O gameta feminino e o gameta masculino. Mas como que funciona esse encontro do gameta feminino com o gameta masculino? Sabe como que isso acontece? Após a fecundação, que é esse encontro do anterozoide, né, com a oosfera, vai formar uma planta diferente de uma planta inicial. E essa plantinha, após acontecer a fecundação, vai crescer aí sobre o pé do musgo. Então vai crescer uma plantinha bem pequenininha do lado nele, do musgo feminino, tá? E o que acontece? Essa planta, ela recebe o nome de esporófito.
que vai produzir os esporos. Aí depois que esse esporófito produz os esporos, ele libera esses esporos no ar, e depois que esses esporos são liberados, essa plantinha, ela morre. Esses esporos que foram liberados são levados aí pelo vento. Quando eles chegam ao solo, eles vão germinar e eles vão dar origem aí a outros pés de musgos. Então, é dessa forma que acontece a reprodução dos musgos. Eu coloquei aqui para vocês uma representação, inclusive eu printei a mesma página do livro, né? A mesma imagem do livro aqui, eu coloquei aqui para mostrar para vocês como que funciona qual que é o esquema, né, do ciclo de reprodução aí dos musgos. Agora nós trabalharemos aí com o grupo das pteridófitas. Os representantes das pteridófitas, nós destacamos aí as samambaias. Então agora nós vamos falar, né, nós vamos relembrar as principais informações aí relacionadas a esse grupo. Então, as pteridófitas aí, elas são conhecidas aí como plantas ornamentais, né? Nós podemos destacar as samambaias, nós temos também as avencas. Todas essas aí têm, né, como representantes aí, elas participam, né, das pteridófitas, tá? Elas são conhecidas aí, inclusive, por possuírem vasos condutores. O que é isso, gente? Vasos condutores é como se, no nosso corpo nós não temos as veias que levam o oxigênio e os nutrientes para todo o nosso corpo? Então, aqui nos vegetais, eles apresentam aí os vasos condutores nesse grupo das pteridófitas, né? Os vasos condutores, ele é importante, pessoal, por quê? Porque ele leva os sais minerais e a água, os sais minerais no caso do solo, né? E a água também para a folha, para onde vai acontecer o quê? A fotossíntese. A fotossíntese, né, é aquele processo que o vegetal ele capta, né, a energia luminosa, a energia solar, né, a luz do sol, juntamente aí com outros gases também que estão aí dispersos na atmosfera, leva isso para dentro do vegetal. Dentro do vegetal, isso é convertido em glicose para o vegetal e oxigênio para o meio externo. Então, as pteridófitas aqui, elas têm essa característica de fazer esse transporte pelos vasos condutores, né? Inclusive, esse grupo vegetal, essas plantas, né, elas são desprovidas de sementes e flores. As samambaias, vocês podem observar, ela não tem flor, né? As avencas também não têm flores. Inclusive, outros exemplos também que nós podemos destacar, eu vou até anexar aqui também conforme vocês estão visualizando aqui, né? Outros exemplos também, além da avenca e da samambaia. Nós temos também a cavalinha, nós temos também os licopódios. Isso tudo são exemplos o quê? De pteridófitas. E essas plantas, pessoal, elas são plantas de pequeno porte, né? Elas crescem aí sobre o solo, ou algumas crescem também apoiadas aí nos troncos das árvores. Essas plantas, elas têm como uma característica, normalmente elas têm uma preferência para viver em locais assombreados, tá? Então elas gostam de sombra e inclusive precisam também da água para a reprodução, tá? Então basicamente essas são as características principais aí que vocês precisam saber para a prova de vocês, combinado? Está aqui, eu coloquei aqui alguns representantes das pteridófitas para vocês terem uma noção ao escutarem de quais plantas que eu estou me referindo. Bem, aqui eu representei para vocês, né, as samambaias. Aqui, as avencas. E neste outro exemplo aqui está representado o licopódio. Todos esses exemplos, pessoal, são exemplos aí, né, de pteridófitas. Bom, pessoal, agora eu vou comentar com vocês sobre a reprodução das samambaias. Vamos relembrar como que funciona a reprodução aí nesse grupo das pteridófitas, tá?
As samambaias, né, as pteridófitas, elas apresentam um ciclo muito parecido com os da briófita, tá? Inclusive, eles aqui também dependem da água aí para reprodução. Como é que funciona essa reprodução, o oitavo ano? Na superfície aí das folhas, das samambaias, vai desenvolver uma espécie de umas bolinhas pretas, que inclusive o ano passado eu mostrei para vocês aquelas bolinhas como se fossem vários pontinhos pretos, tá? E na superfície daquelas folhas, então, desenvolve os esporos. Eu vou mostrar para você aqui uma figura, vou mostrar para vocês, né? Eu anexei aqui, inclusive, uma figura de um esporo na folha de uma samambaia. Aí, gente, o que vai acontecer? Esses esporos, eles vão desenvolver, então, na superfície das folhas. Dentro desses esporos estão os soros. Os soros são as estruturas, né, que participam aí da reprodução, né, que é aqueles pontinhos pretos nas folhas. Isso, gente, sempre a samambaia vai desenvolver esses pontinhos pretos quando estiver na época da reprodução. Só vai ter isso quando elas estiverem reproduzindo. O surgimento desses soros, né, indica, na verdade, que a samambaia está em época de reprodução. E em cada soro, em cada pontinho daquele, vai produzir inúmeros esporos. O que é o esporo, então? O esporo, ele é uma célula envolvida, né, por uma parede celular que vai proteger o embriãozinho lá dentro até que ele encontre condições ambientais favoráveis à germinação. Quando isso acontecer, significa o quê? Que já está apto. Então, esses esporos, né, eles vão amadurecer, vão cair no chão e quando cai no chão, eles vão germinar. Essa pequena plantinha que germinou, né, normalmente, gente, mede entre 1 a 2 centímetros. É bem pequenininho mesmo. Chama-se protalo. Inclusive, está mostrando aqui no ciclo para vocês também o protalo. O protalo, ele é a planta produtora dos gametas femininos e masculinos. Por isso que, nas pteridófitas, o protalo é o que a gente chama aqui de gametófito. E quando essa planta é recoberta pela água da chuva ou orvalho, né? O que acontece? Esse gameta masculino, ele vai, né, através aí da água, ele vai até a superfície do protalo e vai o quê? Fecundar o gameta feminino. Aí vai formar um novo zigoto que vai originar uma nova planta. E esse protalo, que é essa primeira plantinha que surge, vai morrer após a fecundação. Então, é dessa forma que ocorre aqui a reprodução das pteridófitas. Bom, pessoal, agora nós falaremos aí sobre as plantas com semente. Quando a gente trabalha aí com as plantas com sementes, né, eu estou me referindo, né, aos dois grupos. Nós vamos trabalhar com as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas são plantas, pessoal, que apresentam aí cones e sementes. Já as angiospermas, elas são plantas com flores e sementes e, inclusive, dentro do fruto, tá? Está localizada aí as sementes. Então, a diferença está o quê? Uma da outra está relacionada, né? Que uma tem aí o cone e as sementes e as angiospermas já são plantas com flores e sementes aí dentro dos frutos, né? Quando eu menciono para vocês as gimnospermas, eu estou me referindo, por exemplo, né, por exemplo, o pinheiro do Pará. O pinheiro do Pará, a estrutura reprodutora dele, pessoal, é chamada de cone ou estróbilo. Lembra que eu mostrei para vocês, inclusive em sala de aula, o estróbilo? Eu levei o exemplo e mostrei para vocês? Essa estrutura, então, pode ser chamada, aquela estrutura, né? Inclusive, que é essa que está aí na página que eu mostrei para vocês, que eu coloquei aí para vocês, é um cone masculino de um pinheiro. Pode ser chamada de cone ou estróbilo, tá? Já os cones femininos, eles vão produzir, pessoal, o gameta feminino, que é quem? Que é a oosfera. Os cones masculinos produzem os grãos de pólen. Então, dentro dos grãos de pólen, contém as estruturas protegidas, né? No caso, os gametas masculinos. No caso aqui do pinheiro do Paraná, que
né, que produz a semente conhecida como pinhão, o cone feminino com as sementes é conhecido aí como pinha. Olha aí para vocês verem os desenhos, né? Tudo isso que eu estou falando, olha aí para vocês verem no desenho. Nós temos o cone feminino do pinheiro do Paraná, mais acima. Nós temos, né, o cone masculino, mais abaixo. Nós temos o pinhão, que está demonstrando aí para vocês. Então, tudo isso que eu estou falando com vocês, está mostrando aí para vocês. E o transporte dos grãos de pólen até a estrutura feminina é chamado de polinização. No caso, gente, das gimnospermas aqui, isso vai acontecer pelo vento, tá? Já, inclusive, na gimnosperma, a fecundação, ela não depende da água, como nós veremos aí mais pra frente, né? Então, o que vai acontecer? Neste caso aqui, gente, as sementes dessa planta, né, elas possuem uma casca, como se fosse uma asinha, e isso aí facilita a impulsão pelo vento. Na hora que vem o vento, essa casca facilita a dispersão. Então, dessa maneira, além de proteger e alimentar o embrião, a semente ela facilita a dispersão da planta pelo ambiente. Isso aí é uma característica do grupo, né? Então, assim, basicamente, pessoal, é isso que vocês precisam saber, tá? Relacionada aí à nossa revisão de prova. Eu espero que eu tenha aí ajudado vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode estar me enviando e-mail ou também, né? Hoje nós já começamos a atender aí pelo Zoom. Então nossa escola hoje começa a trabalhar com mais uma metodologia de ensino. Todas as segundas-feiras acontecerão aí os nossos encontros, tá? Porém, 8º ano foi agendado. Eu vou daqui a pouco liberar o link aí para vocês. Na quarta-feira eu estarei novamente atendendo, tá? No Zoom, no horário aí das 10 horas da manhã. Então, caso vocês tenham alguma dificuldade, podem entrar em contato, que eu estarei à disposição de vocês, ok? Bom, pessoal, eu finalizo então aqui a minha revisão de prova. Eu espero muito que eu tenha auxiliado vocês, mas caso eu não consiga auxiliá-los, tá? Nós estaremos aí, né, trabalhando agora com o Zoom para a retirada de dúvidas e qualquer dúvida pode entrar na reunião que eu estou à disposição para atendê-los, combinado? Beijo, boa prova para vocês, fiquem com Deus, até a próxima semana.